Estamos aí, terminando quase o livro de Números. Faltam alguns capítulos apenas. Mais um objetivo concluído. Parabéns aos irmãos que estão perseverando aí no estudo da palavra. E no final do livro nós vamos fazer aquele exercício de recapitulação, como fazemos, destacando os principais pontos. Hoje nós vamos ver sobre uma das batalhas mais importantes da história de Israel, que foi a batalha sobre os medianitas. Essa batalha é uma batalha significativa, ela tem muitos significados. Muito além de uma disputa por território, por ocupar espaço geográfico, ela tem um sentido espiritual muito forte. Então nós vamos estudar isso, a vitória do povo de Deus sobre os medianitas, uma vitória de fé, uma vitória pela fé. Disse o Senhor a Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois serás recolhido ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armai alguns de vós para a guerra, e que saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim, dos milhares de Israel foram dados 1000 de cada tribo, 12.000 ao todo armados para a guerra. Mandou Moisés à guerra de cada tribo 1000, e a estes e a Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados, a saber, as trombetas para o toque de rebate. Pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requém, Zur, Reba, 5 reis dos midianitas, também Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levavam presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levavam todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram-lhes todas as cidades em que habitavam e todos os seus acampamentos. Tomaram todo o despojo e toda presa, tanto de homens como de animais. Trouxeram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto do Jordão, na altura de Jericó. Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Indignou-se Moisés contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. Disse-lhes Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai dentre as crianças todas as do sexo masculino, e matai toda mulher que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas e as jovens que não coabitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós outros. Acampai-vos 7 dias fora do arraial, qualquer de vós que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado em algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, tanto vós como os vossos cativos. Também purificareis toda veste,
toda obra de peles, toda obra de pelos de cabra, todo artigo de madeira. Então disse o sacerdote Eleazar aos homens do exército que partiram à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo o que pôde suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpo. Todavia se purificará com a água purificadora, mas tudo que não puder suportar o fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Disse mais o Senhor a Moisés: faze a contagem da presa que foi tomada, tanto de homens como de animais. Tu e Eleazar, os sacerdotes, cabeças das casas dos pais da congregação, divide a presa em 2 partes iguais. Uma para os que hábeis na peleja saíram à guerra, e a outra para toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás tributo dos homens do exército que saíram a esta guerra. De cada 500 cabeças, uma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da metade que lhes toca, o tomareis e dareis ao sacerdote Eleazar para oferta do Senhor. Nós vamos agora pular para o versículo 48. Então se chegaram a Moisés os oficiais sobre os milhares do exército, capitães sobre 1000 e capitães sobre 100, e lhe disseram: teus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e nenhum falta dentre eles e nós. Pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, arrecadadas e colares, para fazer expiação por nós mesmos perante o Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. Foi todo o ouro da oferta que os capitães de 1000 e os capitães de 100 trouxeram ao Senhor 16.750 siclos. Pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda da congregação como memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Deus abençoe essa palavra, aplique ao nosso coração. Amém? Eu gosto de fazer uma pergunta para os irmãos, e embora a gente, com isso, gaste um pouco mais de tempo, mas para incentivar os irmãos, a encorajá-los a leitura, o que os irmãos acharam de interessante nesse texto que saltou aos seus olhos? Você falou: pastor, dessa leitura longa aí, uma coisa que me chamou a atenção, que você vê como relevante. Claro, você vê, pastor, achei isso importante na leitura. Fala para mim, por favor. Ou não deu para pegar nada? O que me salta assim de imediato, sim, é que os soldados, eles desobedeceram a ordem do Senhor, né? E depois eles tiveram que voltar atrás e fazê-la, que foi matando algumas crianças e as mulheres. Houve desobediência. Ok, interessante isso. Essa não era a ordem. Eles não cumpriram a ordem toda, cumpriram parte da ordem. E Moisés, por causa disso, se indignou. Maravilha. Mais uma destaque, os irmãos viram aí. Pastor, tem uma coisa aqui, vou dar uma dica, Vilma, antes de você falar. Tem uma coisa aqui em relação a essa guerra que é diferente das outras. É lógico, as guerras não são iguais, mas essa
tem uma coisa logo do início, bem no início, que chama atenção. É uma dica. Pois não? O que eu ia dizer é o seguinte, sempre Moisés nos surpreende com a obediência dele. Ele, sabendo que o Senhor lhe deu uma ordem e falou do estado dele futuro, que você diga, vinga o povo de Israel sobre os medianitas e depois eu vou te recolher. É como se para ele era normal isso, natural. Ele recebeu isso de Deus numa ordem tão grande, com o coração tão... que ele nem importou com essa realidade. Ele obedeceu e falou, faz isso, 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 aquilo. Isso aí. Então, pastor, eu fico assim, imaginando quem tem intimidade com Deus. É tremendo. Porque eu não sei não, acho que eu temeria. Eu tremeria na base. Entraria em depressão, né, viu? Porque pensava assim, eu aí vou você morrer, recolhido, né? Não, ele não se importou morrer. com isso. Ele simplesmente Seguiu determinou a vida. as ordens. Eu acho isso aqui espetacular. É extraordinário. Isso aí daria para a gente fazer um estudo maravilhoso, um exemplo maravilhoso para nós. Porque a questão da morte continua sendo um problemão para a gente. Problemão. E às vezes a gente é muito teórico nisso, né? Não, a gente brinca muito um com o outro assim, né? O céu é maravilhoso, o céu é isso, é aquilo, mas você quer morrer? Que isso, pastor? De jeito nenhum. Porque a morte, de fato, nós não fomos feitos para morrer. Mas tem um sentido da morte que a gente deveria encarar diferente, né? E Moisés é um homem extraordinário, realmente. Moisés, faz isso que depois você vai morrer. Tá bom, senhor. E seguiu a vida. É maravilhoso. Mais um. Pastor, duas coisas. Primeira, a ordem vinha de Deus. Deus dava ordem a Moisés e Moisés passava para o povo aquilo que Deus ordenava que fizesse, da forma que Deus queria que fizesse. Certo. E Moisés obedecia, na parte dele, passava para o povo o que era para fazer. E depois da guerra, o que me chamou a atenção é que depois de tudo, houve guerra, mortes, mais mortes só do adversário. Quando eles contaram o povo, nenhum havia morrido. Não faltou nenhum dentre o povo. Agora, imagina isso. Uma guerra com quantas mil pessoas? 12 mil batalharam. Pois é. Uma guerra com 12 mil, faltar nenhum depois da guerra. Essa é a questão da obediência. Faça como Deus quer e vai dar como Ele quer. É maravilhoso isso. Interessante isso aí, que Números tem uma característica em relação aos outros livros da Bíblia, que os capítulos sempre começam assim. Disse o Senhor a Moisés. Todas as vezes. Inclusive é por causa dessa abertura dos capítulos que o povo hebreu, judeu, deu nome ao livro de Números. É baseado nessa abertura de todos os capítulos. Qual é a ênfase? Para nós, às vezes, passa um pouco desapercebido, mas para o judeu tinha um impacto muito forte. Ou seja, Deus falou, sempre. E Deus mandou registrar desse jeito, para que o povo não tivesse dúvida de que aquela ordem vinha de Deus e que cumpria a eles obedecer. Né? Era Ele que estava dirigindo as coisas. Isso é importantíssimo mesmo. E a outra coisa realmente é fantástica. Essa é uma das coisas que já chama a atenção da gente de relação a outras guerras. Não se perdeu uma vida. Pois não, Gisele? Eu queria comentar duas coisas também. Certo. Mais para o final do texto, comenta, Deus pede para retirar do meio do povo as pessoas que tocaram nos portos. Certo. E em outros textos a gente vê esse cuidado de Deus também, que é cuidado com relação à saúde das pessoas, para que não ficassem doentes. Então, por isso que ele dá algumas ordenanças nesse sentido. E no comecinho, a questão da vingança, que Deus fala que a vingança é dele, e não a vingança do povo. Muito bem. E eu queria começar
exatamente chamando atenção para isso. Essa guerra, como as outras, ela tem a ordem de Deus, mas há um dado diferente. Deus está dizendo para guerrear e matar o inimigo para vingá-los. Essa guerra é Deus fazendo juízo para justiça para com ele, em primeiro lugar, e justiça para com o seu próprio povo. A vingança que Deus está mandando eles executarem tem o propósito de fazer justiça a Deus e ao seu próprio povo. Não era só a Deus. Essa vingança está aí revelando, chamando a atenção para nós, para o cuidado que Deus tem com o seu povo. E aí a gente vai dizer, mas que vingança é essa? Vingar por quê exatamente esse povo? O que esse povo fez que mereceu a vingança de Deus dessa forma? Porque o povo de Israel, durante a caminhada, tiveram vários inimigos. Mas esse inimigo em especial mereceu essa atenção. Vocês vão guerrear, não é para ocupar o território deles, porque eles não estavam dentro do território de Canaã. Vocês vão guerrear para fazer vingança. Vocês não vão guerrear para enriquecer. Vocês vão guerrear para fazer vingança. Que vingança é essa? Por que Deus está executando juízo contra esse povo? O que esse povo fez de errado? Pergunta para vocês, nós já estamos dentro do estudo, tá? O que esse povo fez de errado? Pois não. A hora que Moisés se irritou com os capitães lá de guerra, certo. Tem um ponto aí. Tem uma resposta. Tem uma resposta. Bem na hora que Moisés falou, olha, vocês não podiam... O principal vocês não fizeram. Não fizeram. Porque são justamente essas mulheres que prevaricaram e que plantaram no coração do povo de Deus o mal, a maldade ou a maledicência. Né? Então, eu acho que é justamente... Essa nação, exatamente essa aí, o texto já responde, essa nação foi a nação que buscou conselho no Balaão. Lembra do tal do Balaão, que a mula falou com ele? Essa nação buscou conselho em Balaão e pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo. Lembra dessa história, os irmãos? Sim. E aí, Balaão não amaldiçoou o povo. Não foi porque Balaão era gente boa, não. Foi porque Deus não permitiu. Porque o texto é claro que Deus colocou na boca dele palavras para abençoar e não para amaldiçoar. E ele foi ao encontro daquele rei com objetivos de enriquecimento. Só que quando ele foi para falar, Deus não permitiu. Deus colocava na boca dele só bênção para o povo de Israel. Muito bem, parece que esse homem está livre do problema. Não, mais à frente, Balaão dá um conselho para o rei. Falou, rei, tem outra maneira de você destruir esse povo. Ao invés de você mandar alguém amaldiçoar ou de você amaldiçoar, tem uma outra maneira. Faz com que as suas mulheres se misturem com os homens deles, e aí você vai enfraquecer espiritualmente, vai atrapalhar a comunhão deles com Deus, vai fazer com que eles desobedeçam a Deus, e então você vai obter vitórias. E por causa disso, o texto diz que 24 mil israelitas morreram. Deus ficou tão irado com o povo por causa dessa desobediência que feriu com praga o povo de Israel com 24 mil pessoas. Essa matança de 24 mil faz parte do juízo de Deus lá do início, que ia morrer todo mundo no deserto. Lembra? Uma geração vai morrer e vai nascer outra e vai crescer. Esses 24 mil que morreram faz parte dessa geração desobediente que ia perecer no deserto. Olha como as coisas vão se encaixando.
Então, essa nação, ela além dos problemas que eles trouxeram naturalmente para o povo de Israel, eles tiveram uma característica diferente. Eles fizeram o povo errar muito. Eles enganaram o povo e por causa disso Deus está aqui fazendo vingança. Para mim. Sim. Deixa eu ver aqui. Agora, pois, matai dentre as crianças todas do sexo masculino. Sim. E mata todas as mulheres que coabitou com algum homem, deitando-se com ele. Certo. Porém, todas as meninas e os jovens que não habitaram com algum homem, deitando-se com ele, deixai-os viver para vós outros. Boa pergunta, pergunta boa demais. Eu pensei que vocês não iam fazer essa pergunta. Boa demais. Só está com atenção. Tem umas coisinhas aí, nós vamos chegar lá. Um infeliz pelo qual nós devemos orar por ele, colocou na internet que Deus está levando o povo à pedofilia. Porque ele mandou que separasse as meninas para que fossem usadas pelo povo de Israel. Infeliz fez isso. Olha, tadinho dele. E alguns pastores aconselharam ele e fizeram ele ver que ele interpreta. Olha com a cabeça do ser humano como é que funciona. Olha a cabeça do ser humano. Por isso é importante a pergunta dela. Porque as pessoas leem a Bíblia, meus irmãos, e vão dando as interpretações que lhe convém, né? As mulheres, os homens, porque iam crescer no meio, como adversários, no meio do povo de Israel. Se tornariam hábeis pela guerra. As mulheres que tinham coabitado, porque elas já estavam com o propósito no coração de complicar a vida dos homens mesmo. Elas já estavam preparadas para isso e Deus está exercendo vingança nelas. As meninas foram preservadas porque elas iriam crescer, aprender. Primeiro eram virgens, iam crescer aprendendo a lei de Israel e, dessa forma, elas não causariam problemas para o povo. Por quê? Porque desde criança elas seriam educadas e gerariam filhos para os israelitas, mas já seriam educados e cresceriam com o coração na lei de Israel. Graça de Deus. Como, pastor, só vê graça de Deus aí? Deus mandou matar? Graça de Deus. Porque essas meninas eram meninas pagãs, fora do povo de Israel. Mas Deus permitiu que elas fossem incluídas e crescessem, aprendendo a lei de Deus. Graça de Deus, Ele está permitindo que outras pessoas que não fossem israelitas fossem incluídas no pacto com Deus. Amém? Essa é a interpretação correta. Orem pelo infeliz que fez isso, que falou isso. Eu fiquei indignado, com a cabecinha, né, do pecado, pecaminosa, né? Pra você ver como é que o ser humano é. Mas vamos lá, queridos. Está claro para nós que Deus está aqui exercendo vingança aos inimigos. E aqui eu queria fazer 3 destaques que nós colocamos aí no estudo para vocês. 3 aplicações disso aí, que são importantes aí para a gente, em relação a esse fato da vingança e os fatores que vêm aí seguidamente. Deixa eu só achar aqui nos meus apontamentos aqui. A primeira coisa. Isso nos ensina que para Deus, os seus piores inimigos são aqueles que induzem o seu povo ao erro.
O caso dos medianitas ilustra bem essa verdade. O juízo foi determinado sobre eles. Então, esse episódio nos faz pensar por que Deus exerceu essa ira de um modo tão específico. Porque Deus considerou esse povo um dos piores inimigos, porque eles estavam induzindo o seu povo ao erro. Eles atacavam o povo de Deus de uma forma sutil. Eles pareciam amigos, pareciam cordiais, mas no fundo a intenção do coração deles era levar o povo ao erro. Segunda coisa, os midianitas tipificam o mundo. O servo de Deus deve separar-se espiritualmente do mundo de hoje. A gente poderia pensar assim, pastor, por que Moisés não permitiu que esses que foram levados cativos vivessem? Afinal de contas, o exército já tinha derrotado, já tinha matado os reis. Por que Moisés não abriu uma concessão na ordem de Deus? Exatamente por causa disso que nós já falamos. Para que o povo entendesse que não deve haver esse namoro com o pecado. Que o pecado é uma coisa que nós precisamos cortar radicalmente. Deus foi radical. Tem gente que fala assim, pastor, a gente não pode ser radical, não. Deus não é radical. Em algumas coisas Deus é radical. E essa é uma delas. Foi porque Deus é radical com o pecado que foi preciso que seu filho morresse na cruz do Calvário. A morte é uma atitude radical. E Deus não poupou seu próprio filho por causa disso. Então aqui ele está ensinando uma lição clara. Não tolerem o pecado. Não abram concessão. Esse, gente, é um desafio para nós nos dias de hoje, né? Que a nossa sociedade se tornou uma sociedade relativista. A gente justifica demais as coisas, né? Ah, mas os dias de hoje são diferentes, mas as coisas são diferentes. E aí a gente, quando menos espera. Vocês conhecem aquela história da rã na chaleira? Eu já contei isso para vocês aqui, ou já ouviram? Não? É uma ilustraçãozinha. Inclusive tem um livro, que é muito vendido, eu não tenho visto ele nas livrarias mais, chama-se Igrejas Amigáveis e Acolhedoras. E aí vem assim uma frase, a rã na chaleira. E o autor começa a falar sobre toda a palavra que ele traz no livro é em cima a partir dessa experiência, dessa ilustração. Ele diz assim, você coloca a rã dentro de uma chaleira e coloca ela num fogo bem baixinho. A rã vai ficar tranquila. A água fresquinha, o ambiente próprio para ela. Mas ela está num fogo baixo. E a água vai esquentando. Vai esquentando. Então, no começo, a rã se sente um pouco incomodada, mas como está aquecendo devagar, o corpo dela vai se ambientando com aquilo, vai se acostumando. Então, ela vai ficando, até que a água ferve. Quando a água ferve, não dá mais tempo dela pular da chaleira e ela morre cozida. Então, ele usou isso para falar dessa relação perigosa que muitas vezes a igreja tem com o mundo e com o pecado. A gente começa abrindo concessões, fazendo concessões, e quando a gente percebe, nós já estamos desenvolvendo hábitos pecaminosos, já estamos mudando princípios e valores que nunca poderíamos ter começado a abrir mão. Quando nós fazemos concessões, nós temos que verificar qual é a base para essa concessão. Hábitos que a gente vai adquirindo, princípios de vida que a gente vai colocando. Às vezes até na educação dos filhos isso é importante, né? Como é difícil educar pessoas, como é difícil educar filhos. Né? Então os filhos, eles no início, eles estão completamente na dependência dos pais. Que responsabilidade.
Agora, eles captam tudo que a gente fala e tudo que a gente faz, mas principalmente tudo que a gente faz. Mais do que a gente fala, eles captam. Eles vão assimilando. Então, muitas vezes a gente tem que falar não, a gente tem que proibir, a gente tem que dizer não pode. E é tão difícil. As crianças do nosso dia, elas têm muita dificuldade com limites. Muita dificuldade. E os pais cada vez mais. Eu estava vendo uma reportagem hoje sobre futebol, e os comentaristas de futebol estavam dizendo, um comentarista estava dizendo, que ele foi assistir o jogo do filho dele na escola, e ele sentou lá em cima na arquibancada, e ele ficou apavorado com a atitude dos pais. Os pais na beira do campo de futebol xingando, e mandando os meninos brigar. E ele diz assim, eu fiquei apavorado. A gente lutando contra a violência nos estádios, mas os pais levam os filhos para jogar futebol incentivando a violência. Eu fiquei apavorado com isso. O que o pai está querendo? Que o filho se torne um jogador de futebol, que ele seja escolhido ali como um craque, que ele seja visto como um menino diferente, para ser selecionado para o time principal, e quem sabe ele não vai ser um grande jogador e não vai, inclusive, fazer a família rica. Essa é a cabeça. Agora, você imagina a formação, o ensino que esse pai está passando para o filho numa hora tão importante. A hora que ele está ali presente é uma hora que o filho se sente assim, né? Tão prestigiado pelo pai. Meu pai veio ver o jogo. Meu pai está aqui. E o pai lá na beira do gramado dizendo, você tem que chutar o rapaz, você não pode perder a bola, você tem que chutar a canela dele. E quando ele erra, diz que o diretor da escola é o primeiro a xingar o menino e depois o pai também, porque ele errou. A pressão. Isso é educação, porque a gente acha que educação é feita dentro da sala de aula, né? A educação é muito mais feita fora da sala de aula. Então, eu estou citando um exemplo aqui que me ocorreu hoje, que eu fiquei pensativo. Eu falei, gente, como que é difícil educar filhos? Como que o pai tem que ter sabedoria nos limites e nas concessões? A mesma coisa na vida espiritual da gente, na igreja. A questão da... Nós temos tanta dificuldade, né, gente, com a disciplina. Leitura bíblica e oração. Dificuldade. E a gente abre concessão fácil, né? Não, hoje eu não vou ler a Bíblia, não, estou cansado. Não, eu vou ler a Bíblia de noite, que de noite está com esse silêncio. Aí dorme em cima da Bíblia, não ora, não lê a Bíblia. Presta atenção na disciplina que nós temos e nas concessões que a gente faz com essas coisas básicas. Com essas coisas básicas. Evangelização. Vamos pensar na vida cristã, né? Vida cristã. A gente sabe que é pecado matar, roubar, e a gente acha até que é pecado falar mal da vida dos outros. Até tem alguns que ainda acham isso. Mas matar e roubar e adulterar está nos 3 tops, né? Agora, a gente não evangeliza e continua tranquilo, não é? Porque acha que não é pecado. Só que a Bíblia diz que você ide e pregai o evangelho. É uma ordem. Se você não cumpre a ordem, você está desobedecendo. A gente não perdoa. E fica sem perdoar a pessoa uma semana, um mês. Guarda aquilo, às vezes, anos. Mas a gente é tão cuidadoso, né? Não falta a igreja. Entrega o dízimo direitinho, mas a gente vai abrindo esse tipo de concessão. Afinal de contas, perdoar é tão difícil. Evangelizar, quem evangeliza? Isso é coisa para o pastor, mais alguns aí. Vai falar de Jesus? Aí eu vivo com meu vizinho 15, 20 anos, com o meu colega de trabalho, passa tantas pessoas ao meu redor, na minha frente, eu nem estou nem aí com a evangelização. Estou nem aí. O pastor Esdras, que veio aqui esses dias, falou assim, Honório,
ele estava me contando do pai dele. Ele falou, o meu pai é uma figura. Eu nunca vi um homem evangelizado desse jeito. Então, quando eu saio com ele, eu já saio preparado. Todo lugar que eu paro, Honório, esse homem tem que evangelizar. Eu falei, eu vou abastecer. Esses dias estava abastecendo e o rapaz falou assim para mim, você vai pagar como? Ele falou assim, não, já está pago. Aí o frentista olhou para ele apavorado. Como assim já está pago? Que o frentista sabia que não estava pago. Ele falou, não, já está pago, não te falaram não? Então eu vou te contar a história para você. E foi contar a história para ele, que Jesus já tinha morrido na cruz e pagado o pecado para ele. Aí o Wesley falou, pastor, eu tive que desligar o carro, até o papai evangelizar ele. Eu falei, meu pai é assim. Eu falei, seu pai está certo, nós que estamos errados. Quantas vezes a gente passa pelo frentista, nem bom dia, nem a paz do Senhor, nem o Deus te abençoe. Mas a gente reclama, porque ele demorou, a gente reclama de tanta coisa, né? E assim por diante. Eu estou citando algumas coisas, irmãos, que talvez pareça assim, não, pastor, será mesmo? Porque é nessas coisas que a nossa fé enfraquece. É porque não oramos, não lemos a Bíblia e não evangelizamos. É por causa disso que a nossa vida enfraquece. Se você conseguir desenvolver essas coisas básicas, você sempre será forte diante das batalhas. Sempre será forte diante das batalhas. O que faz a gente forte diante das batalhas não são as coisas grandes. São essas coisas pequenas e rotineiras e tão básicas, né? Pois não, viu? Pastor, isso que você está colocando é muito importante. Importante demais. Eu lembrei daquele versículo de apóstolo Paulo que diz assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque sobre mim pesa tamanha obrigação. Pois é. Quando Paulo fala isso, minha irmã, parece que ele está cometendo um pecado grave. Ai de mim! Ai de mim, exatamente. Qual o pecado de Paulo? Não, ele disse que o pecado dele é se ele não evangelizasse. Exatamente. Será que é pecado para nós ainda não evangelizar, né? Foi boa lembrança. Mexe como com a que gente. Paulo... Pois não? Anderson. Hoje cedo, pastor, enquanto eu estava preparando para ir trabalhar, me veio um pensamento justamente sobre essa questão de evangelização. Porque eu não sei se todo mundo aqui já teve aquela pergunta assim, sobre algum parente ou algum amigo que a gente gostava muito e já faleceu. E eu tive essa pergunta, será que ele foi salvo? Será que ele está com Deus? Mas aí me veio outra pergunta. Eu tive a oportunidade de falar de Deus para ele. E eu não falei. Será que eu tenho responsabilidade nisso? Então me veio esse tipo de pergunta, porque normalmente, quando a gente sabe de um lugar gostoso para comer, ou alguma coisa que é boa de se fazer, a gente sempre divulga no Facebook, divulga para os amigos, olha, vamos em tal restaurante, vamos fazer uma programação assim, até no caso do karatê também, mas de repente uma coisa tão boa dessas, a gente deixa passar desapercebido. Muitas das vezes existe ainda aquela mentalidade de constrangimento e existe aquela mentalidade de, será que eu vou ser bem aceito se eu estiver falando isso? Mas é uma coisa boa, que a gente gosta de fazer e às vezes a gente perde uma oportunidade tremenda. E essa responsabilidade, eu imagino que acaba recaindo sobre nós. Então, quando a gente fala em concessão com relação ao pecado, a gente precisa pensar no pecado de uma forma mais ampla possível, não só nesses pecados graves. Pastor, estou tranquilo, não estou matando, não estou roubando. Nem falar mal da vida dos outros eu não falo. Eu evito comentar, evito fazer fofoca, né? E o resto? Como é que a gente está nessas outras coisas que são tão importantes e tão essenciais? Interessante que nós pulamos essa parte aí no estudo, mas os irmãos perceberam aí que tem o ponto 1, que fala da santidade através do voto e nas relações familiares, que foi o estudo da quarta-feira passada. E eu fiz apenas uma síntese aí, só para lembrar que Deus está aí priorizando essa espiritualidade no ambiente
familiar. Então, não vamos esquecer, quando a gente pensa em vida cristã, em espiritualidade, como nós estamos falando aqui, deixar o pecado, fazer as coisas que agradam a Deus, lembra que a família é o nosso primeiro campo de trabalho, nosso primeiro campo missionário. Foi por isso que o capítulo 30 veio antes do 31. Deus colocou o voto de uma forma dentro da família que o marido tinha que conversar com a mulher, o marido tinha que se interessar pela vida espiritual da mulher e a mulher pela vida espiritual do marido e ambos pela vida espiritual do filho ou da filha. Não tinha jeito, a mulher tinha que conversar. Por quê? Para desenvolver a espiritualidade, a vida cristã no ambiente familiar. E é isso que faz a gente firme e forte para as batalhas. Porque esse povo aqui está saindo para a batalha, de novo. E Deus está aqui preparando também esse povo para batalhas que viriam. Quando nós chegarmos no estudo de Josué, nós vamos ver todas as batalhas que esse povo enfrentou ao entrar na terra prometida. E nós vamos perceber que todas as batalhas foram vencidas ou o povo foi derrotado, dependendo de uma única coisa: obediência a Deus. A única vez que Josué desobedeceu, o povo perdeu. Todas as vezes que ele ganhou a batalha no comando do povo de Israel, é por causa do zelo com a sua espiritualidade, com a espiritualidade do povo, com a obediência e o temor a Deus. Vocês percebam aí, meus irmãos, outra coisa interessante nesse texto, é como que Deus se preocupou em preparar o povo para a batalha. Primeiro ele diz aí, no versículo 3, armem-se para a guerra. O que significa isso? Se prepare para a guerra. Pegue a arma, aprenda a usar a arma para a guerra. Então Deus não mandou o seu povo para a guerra sem que antes eles estivessem ou se preparassem. Deus poderia ter dito para eles assim: vocês vão vingar os midianitas. Separem aí 12.000 homens e vão para a batalha, porque Finéias está indo na frente. Finéias é o sacerdote, ele vai tocar as trombetas, ele vai levar os utensílios do templo, e a batalha está ganha, vocês fiquem tranquilos. Deus poderia ter feito isso. Mas ele não fez, ele diz assim: olha, vocês vão vingar na minha ordem, mas vocês vão ter que lutar. Prepare-se para a batalha. Prepare-se. Isso aqui, gente, faz a gente pensar na batalha que nós estamos vivendo. Na batalha espiritual, a batalha da igreja, a minha, a sua batalha. Na responsabilidade em me preparar para a batalha. Olha, é interessantíssimo aí. A responsabilidade que eu tenho em estar preparado para a batalha. E, de novo, você vai ver que as instruções as seguintes, elas são exatamente sobre esses aspectos que nós devemos nos preparar. Primeiro, obediência e santidade. Essas coisas caminham juntas, né? A gente não separa a santidade da obediência e vice-versa. Mas o ponto que está em destaque aqui foi o fato de que esse povo desobedeceu a ordem de Deus. Esse povo havia vencido a batalha, mas estava correndo o perigo de perder a guerra por causa de um erro. O erro foi exatamente o que nós já falamos. Eles trouxeram as mulheres e as crianças vivas, coisa que não deveriam ter feito. E esse povo, em seguida, conforme o versículo de número 19 até o versículo 24, deveria se purificar, como já foi falado aqui,
porque eles haviam tido contato com os mortos e eles deveriam cumprir a lei de Deus, que dizia que se alguém tocasse no morto, ele deveria ser purificado. 2 objetivos com a purificação. Primeiro, obedecer a Deus, porque ele mandou que purificasse. Segundo, o que já foi falado aqui, que a Gesiane destacou muito bem, é a questão da saúde. A preocupação de Deus com a saúde. Vocês vão observar, nós vimos aqui no livro de Levítico, e alguns de Números também, alguns mandamentos de Deus que são muito voltados para isso, para a saúde. O povo não tinha noção de higiene, o povo não tinha os recursos que nós temos hoje. Imagine só, gente, milhões de pessoas no deserto. Imagina só a questão da higiene, como é que ficava? Então, às vezes, a gente olha para essas leis aqui e pensa assim, nossa, mas Deus está sendo muito detalhista, né? Muito detalhista, mas nós estamos pensando com a cabeça de hoje. Não se esqueça que esse povo está no deserto há mais de 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, no deserto, onde não tinha nenhum recurso de saneamento e noção de higiene. Então, a necessidade de que essa regra se cumprisse à risca. Outra coisa que nós observamos aí, importante, é que esses soldados que foram à guerra, principalmente os mais hábeis na guerra, receberam a recompensa por lutarem bem. O povo e os animais que eles conquistaram foi dividido entre eles em 3 partes. Os soldados ficaram com a metade, o povo do acampamento que não guerreou ficou com a outra, e a terceira metade foi entregue para sacrifício ao Senhor. Afinal, era o Senhor quem lhes havia dado a vitória. 2 textos no Novo Testamento nos ensinam sobre a recompensa da fidelidade. 1 Coríntios 3,8 diz, ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu. Então, meus amados irmãos, tem um galardão preparado para quem trabalha bem. Tem um galardãozinho preparado para quem trabalha bem. É um privilégio enorme trabalhar no reino de Deus. Enorme. Mas Deus é tão gracioso que ele ainda disse que vai ter uma recompensa. Se permanecer a obra, ou melhor, se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá. Se permanecer a obra. Aqui dá um estudo maravilhoso também. Deus está deixando claro que tem obra que foi feita que não vai permanecer. Então nós temos que nos preocupar não só em fazer, mas em como qual é o espírito com que eu faço. Porque tem obra que não vai permanecer. Interessante isso, né? Interessante, não basta fazer não. Com que espírito eu estou fazendo? Paulo fala isso em 1 Coríntios 13. Se não tiver amor, nada que você faça tem proveito. Então a base sobre a qual você edifica a sua obra é o amor a Deus e o amor ao próximo. Essa é uma das bases. Pastor, que obra é essa que vai ficar de pé? Aqui já tem uma pista clara. Primeiro, eu faço porque eu amo a Deus. Segundo, eu faço também concomitantemente porque eu amo aos meus irmãos a quem eu sirvo. O contrário é quando eu faço pensando no meu benefício próprio. Eu vou fazer porque vai me trazer destaque. Eu vou fazer porque eu serei visto como uma pessoa diferente. Eu vou fazer porque eu receberei prestígio, honra.
Por isso eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu quero me destacar. E é dessa forma que eu consigo. Então, a motivação é importante. Deus contemplou o coração daqueles soldados e decidiu recompensá-los pela fidelidade no trabalho, embora o texto anterior mostre que eles não foram 100% fiéis. Cometeram deslizes. Mas Deus, ainda assim, na sua misericórdia, recompensou. Outra coisa digna de destaque nesse texto, no versículo, capítulo 48 a 54, o que aconteceu? Os capitães, os oficiais sobre os milhares, e os capitães sobre 1000, e os capitães sobre os 100. Observaram o quê? Nós vencemos a batalha e não morreu ninguém. Isso é uma coisa extraordinária. Ninguém se perdeu, como já foi visto aqui. O que nós vamos fazer? De quem veio essa vitória? De Deus. Interessantíssimo isso aqui, gente. Os capitães poderiam se reunir e falar assim: olha, nós somos bons na guerra mesmo, hein? Nós temos um bom comandante, os nossos soldados estão bem treinados, por isso nós vencemos. Não. Nós vencemos é porque Deus foi bondoso conosco. E por causa disso nós vamos reconhecendo, nós vamos o quê? Dar uma oferta de gratidão. Aquilo que nós recebemos, ou parte do que nós recebemos, nós vamos devolver como gratidão a Deus pelo que Ele fez. Meus irmãos, todos esses elementos aqui, eles precisam estar presentes na nossa vida diária. Porque na nossa vida diária é uma constante batalha. De modo aqui comparativo, aonde você for, você vai encontrar um midianita. Ou o espírito dos midianitas está presente no nosso tempo. O que é o espírito midianita? Ele vai tentar, de alguma forma, iludir você, vai tentar enganar você e levar você, induzir você ao pecado. De alguma forma, o diabo vai usar pessoas, vai usar coisas para iludir. Então, o espírito dos midianitas está presente no nosso século. Eu tenho a impressão, meus irmãos, que as mulheres midianitas, e esse povo midianita devia ser um povo bonito. Tenho a impressão. Porque Moisés foi muito radical, né? Vocês estão malucos, essas mulheres bonitas no meio do povo de Israel? De jeito nenhum, manda matar tudo, senão nós vamos perder. Tem sentido? Vocês acham que o diabo ia usar essas mulheres desprezíveis? Essas mulheres eram hábeis na arte da sedução, gente. Eu não tenho dúvida disso. Porque esses soldados israelitas, muitos deles eram casados. Mas qual que era a tentação? Ter mais mulheres, e seriam medianitas. Moisés falou: ó, esse negócio não vai dar certo. Corta mal pela raiz. Então, o espírito dos medianitas está presente. Nós estamos vivendo em luta o tempo todo. Nós estamos num campo de batalha. E o nosso principal inimigo, é lógico, é o diabo, mas é o pecado. Essa é a nossa luta constante, né, irmãos? E, infelizmente, não tem uma hora que você pode fechar os olhos e falar assim: agora eu estou tranquilo, estou livre do pecado. Tem? Se chegar esse momento, é porque você morreu. Então o pessoal já está fazendo um culto, ofício fúnebre seu, e você está lá no caixão dizendo assim: graças a Deus, estou livre do pecado. Porque não tem um minuto sequer. Até a volta de Jesus, essa é a nossa luta.
E essa luta começa a ser travada aqui, viu, gente? Na cabeça. Não é no sentimento, não é no coração, é na cabeça. Porque nós somos guiados pelas nossas ideias, pelos nossos pensamentos. Então, se o nosso pensamento é um pensamento condizente com a vontade de Deus, as nossas atitudes vão glorificar a Deus. Mas se eles não são condizentes, as nossas atitudes vão desonrar a Deus. Então é uma batalha constante. Os irmãos tiveram batalha para chegar até aqui? Os irmãos estão tendo batalha para estudar a Bíblia toda quarta-feira, esse livro. Quantas vezes eu não oro e penso assim, será que o pessoal vai na igreja hoje? Porque esse estudo de números deve estar chato. Toda quarta-feira é a mesma coisa. Não é, Vilma? Toda quarta-feira, números, pastor. Esse negócio não acaba. Vou ficar em casa hoje, porque... Não, eu mereço um descanso. Então, mas há uma luta, né, irmã? Para a gente chegar até aqui, não. Luta. E depois que a gente ouve aqui a palavra, igual nós fizemos hoje, de uma maneira participativa prática, os irmãos vão virar a esquina ali e já vão ser tentados a viver o que nós estamos falando aqui. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Luta. Luta demais. Não é fácil a vida cristã. É lógico, né, irmãos, que quando nós falamos assim, nós estamos olhando um aspecto da nossa batalha, mas não vamos esquecer de que nós temos a presença do Espírito Santo conosco. Se não fosse Ele, a gente não estaria aqui, né? A gente não seria vencedor. Graças a Deus que nos dá o seu Espírito. Nós não estamos sozinhos nessa batalha. Vamos lembrar desse lado. Por isso que nós persistimos e perseveramos. Então, queridos, esses elementos aqui na batalha de Midian precisam estar presentes. A obediência, a santidade, a fidelidade e a gratidão. Chegamos onde chegamos e conquistamos o que nós conquistamos, graças a Deus. O que eu vou oferecer ao meu Deus em gratidão? Não é porque eu quero mais. Não, eu vou dar uma oferta bacana porque eu quero mais bênçãos. Não, eu vou dar uma oferta bacana porque Deus tem me dado tudo. Ainda é pouco. E quando eu falo oferta bacana, não estou falando só em dinheiro, não. Dinheiro é o de menos. Coisa mais fácil que tem, gente, por incrível que pareça, no campo da fé, é você enfiar a mão no bolso e dar dinheiro. Não é difícil. Inclusive, eu tenho uns amigos não crentes que gostam de dar oferta. Não conhecem Jesus, não tem temor a Deus, mas se você falar com ele que é uma causa bacana, ele enfia a mão no bolso e dá. Não precisa ser crente para dar oferta. Agora, o coração, a dedicação, os amigos meus que dão oferta, falam assim, está aqui. Precisa ir lá na igreja? Não, não precisa não. Não, então, bacana. Não precisa nem falar meu nome. Mas não quer saber de comunhão com Deus. Ele até dá o dinheiro. Às vezes a gente se apega muito nesse negócio do dinheiro, né? Fala oferta. Aqui a gente pensa que... Eu tenho a impressão que esses soldados aqui foi um teste para eles de ganância também, né? Poxa vida, nós batalhamos tanto, nós guerreamos tanto, nós esforçamos tanto. Nós podíamos ficar com isso dessa vez, tudo, né? Mas não. Vamos dar uma parte daquilo que nós temos, devolver como sinal de gratidão a Deus. Deus é maravilhoso, é Ele que nos faz vencedor em cada batalha. Quem somos nós, né? Que Deus nos ajude nessa batalha do dia a dia, nos faça vencer esse inimigo terrível que está dentro de nós, né, gente? Nosso inimigo íntimo, dorme com a gente, acorda com a gente, é o pecado, né? O diabo, ele não dorme com o diabo, assim, ele assiste a gente dormir, mas ele não dorme dentro da gente. Agora, o pecado, ele dorme dentro da gente.
Por isso, esses dois inimigos são os piores, um de dentro e outro de fora. E quando eles combinam, aí que a gente não tem chance mesmo, senão a graça de Jesus. Amém?